Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. Eu sempre falo para vocês que se acontecer alguma mudança, nós faremos uma nova análise, tá? Então, a nossa linha de raciocínio aqui, né, quando nada que eu falei aqui para vocês, o que eu apresentei, seria possível movimento 1, 2, 3, tá? Se isso aqui fosse 3, pessoal, 4, 5, seria A, B e C. O que me causa estranhez aqui, um desconforto em relação à análise, é essa A, B ter ficado mais alta, né, do que a própria onda 5. Então isso aqui não trata-se de uma 3 no fundo. Poderia ser 1, 2, 3, 4 e onda 5. A teoria diz que a onda 3 é a maior onda, porém a 5 ela sempre fica mais alta. Quando dá certo o movimento 1, 2, 3, 4, 5, perfeito, a 5 fica mais alta do que a 3, mas a 3 é sempre maior, tá? Então acredito que aqui uma 4, uma 5, aqui poderia ser uma A, B e C. Agora aqui nós temos algumas observações. Bom, eu estava tratando aqui como 1, 2, 3, 4 e 5 para fazer A, B e uma C na sequência. Eu acredito que se fosse uma B aqui, ficou muito alta. Isso aqui poderia ser ainda uma onda 5, conforme eu falei lá no nosso grupo e alertei. Poderia ainda se tratar isso aqui de uma 5. Mas vamos lá, de qualquer forma, onda 5 é ponto de exaustão. E aqui nós temos, ó, topo duplo, onde o gráfico simplesmente corrige. E é normal porque essa correção ela é proporcional a essa alta. Então, no último vídeo aqui, no vídeo anterior, nós tratamos o seguinte. Eu falei para vocês que o Bitcoin iria fazer 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. E nós precisamos aguardarmos aqui o segundo ciclo, que seria 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Ou seja, quando ele concluir A, B e C, tá? Seria um padrão, uma tendência de baixa. Nós temos que observarmos aqui o seguinte. O próximo padrão que ele irá fazer 1, 2, 3, 4, 5, se ele seria um padrão positivo para superar o topo anterior. Porque existe uma probabilidade de invalidar 2 e ele simplesmente ficar abaixo, formar essa 1, 2 e 3 abaixo do topo que ele deixou no primeiro ciclo, que seria esse topo aqui de 70.045. Seria aqui o último topo dele. Então ele poderia fazer o segundo ciclo e invalidar aqui embaixo. Por enquanto, o preço está 64.582 e está se mantendo aqui acima da média de 50 períodos. Nós precisamos aguardarmos. Se sendo uma 5, ainda está por vir A, já aconteceu, movimento para cima de B e C. Então, se falta uma A, uma B e uma C, seria, acredito eu, acima dessa linha de tendência de baixa, fazer uma B para depois fazer uma C. Poderia ser abaixo dessa linha? Poderia, tá? Fazer a B aqui e simplesmente jogar uma C abaixo. De qualquer forma, é um padrão de correção, é preciso aguardar. Nós analisamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, e é preciso concluir essa C para quem não está shortando, para pensar em entradas em Bitcoin e altcoins. Se nós pegarmos aqui, ó, o gráfico, observando o Price Action, observe que aqui existiu uma indecisão que ela fica bem clara no tempo gráfico semanal que eu irei avançar para esse tempo gráfico. Então hoje, né, dia 1º/8, a média de 50 períodos, quando nada nesse momento, está segurando 8 horas e 1 minuto, está segurando o candle aqui, o preço na média de 50 períodos. Caso aconteça a correção aqui, ó, ela irá perder a 50, o candle e buscar o suporte da 200. Por enquanto é um padrão positivo, porque nós temos a 20
e a 50 acima da 200 estão afastadas. Mas se isso aqui der continuidade, a 20 cruza 50 para baixo e volta aqui para uma correção. Essa correção é uma correção saudável, tá? Infelizmente pregam que Bitcoin tem que ir só para cima, mas a correção precisa acontecer. Observem aqui, ó, proporcional à alta dele, que saiu do 53, ele corrigiu 38,2. Isso aqui está dentro da normalidade de correção. Lembrando que poderia corrigir até 50% de Fibonacci e 61,8. Tá? Por enquanto, 38,2 é uma correção saudável. Então, nós temos aqui, ó, 2 níveis, se for o caso, para o Bitcoin buscar antes de chegar na EMA de 200 períodos. E aqui, se ele corrigir, tá? Eu não estou dando garantias que ele irá corrigir 50%, 61,8. É preciso aguardar. Ele corrigindo até 61,8, aqui nós teremos oportunidades de recompra. Claro que aqui já poderia comprar se der sinal de reversão de tendência. Caso contrário, nós compraríamos abaixo, na 50% aqui de Fibo ou 61,8. É só aguardar, porque aqui vocês observem que deu ponto de compra em uma correção. Nós temos aqui o suposto fundo, ele corrigiu até a sombra, já 2 vezes. Ele corrigiu até essa sombra e quem comprou aqui comprou bem, né? Comprou, subiu, fez um lucro e ele está mais uma vez corrigindo o que nós chamamos de pontos de pullback. E pontos de pullback são pontos onde o operador poderia analisar uma possível entrada, 31,14. Por que eu digo uma possível entrada? Porque não é garantias que o gráfico corrigindo eu preciso entrar ou posso entrar. Eu preciso analisar como que está a formação para fazer uma entrada. Observem que aqui nós também analisamos, já estamos acompanhando há um bom tempo, tinha uma tendência de baixa, uma linha de tendência, onde o gráfico simplesmente fez o primeiro rompimento. É o rompimento de onda 1, ele fez pullback perfeito aqui na onda 2, tá? Projetou uma 3, 4 e 5, onde eu estava sinalizando aqui como 3, aqui poderia ser uma 5, e ele fazer, ou está fazendo A, B e C. Mas como eu falei, o que é estranho é que uma onda A, B e C ficar acima ou paralelo aqui ao topo da 5. Pode acontecer? Pode, mas eu acredito que simplesmente seria isso aqui, tá? 3, movimento 4, corrigiu aqui, e o movimento 5, tá? E aí ele está fazendo A e poderia fazer B e C. É preciso aguardar, de qualquer forma é correção. Agora observem que eu já falei várias vezes que comprar Bitcoin no fundo de onda 2 é perigoso. Ele poderia ter invalidado aqui nessa 2 e descer. Então, geralmente, eu oriento os alunos e as pessoas que seguem o canal a comprarem no rompimento do topo da onda 1, tá? Então, ele fez movimento 1, 2. Quando rompeu esse nível aqui, é ponto de entrada para fazer esse lucro, rompendo esse nível aqui de reversão. Então, nós sempre entramos no rompimento, beleza? Então, aqui foi uma boa entrada. Claro que nós fazemos a entrada conservadora. Nós não entramos em fundo, porque aqui não tem padrão algum de comprar. Olhando um gráfico parado, pela lógica, a entrada seria aqui, em 53. Mas nós não temos nenhum padrão aqui que indique uma compra. Aqui teve até um candle de indecisão, tá? Esse candle de indecisão, a força vendedora está atuando de forma acentuada, forte, empurrando o preço para baixo, e aqui acontece esse candle de indecisão, ou seja, a força compradora só aceitou cair até aqui. Aqui teve uma briga, né? Um cabo de guerra, e a força compradora acabou vencendo. É o que eu irei mostrar para vocês aqui no semanal. Observem que a estratégia de operação de RSI é comprar no fundo, como eu expliquei no vídeo passado. A compra foi aqui, quando ele fez esse rompimento ou desceu na sombra, subiu, chegou na zona aqui de sobrecompra, tá? Essa aqui é uma zona saudável, porque nós estamos aqui em torno de 70,51. Ele poderia ter passado, superado isso aqui e ficar
nessa zona branca, mas não, veio até a zona de sobrecompra e já está corrigindo. Aqui nós já observamos andando de lado, ele encontrou suporte na média de 50, poderia fazer uma reversão aqui. Se realmente for onda A, ele precisa fazer uma B para cima, depois uma C para baixo e manter a estrutura de preço acima de 50%, 61,8, acima da média de 50, que seria positivo para os operadores, para o ativo. Vamos lá. Aqui nós temos uma linha de tendência de alta. Observem que eu levo em consideração, isso aqui é sempre dúvida para alguns iniciantes do mercado, onde colocar a linha de tendência. Eu tenho esse fundo aqui e tenho esse fundo. Observem que aqui são dois suportes, o preço se afasta, tá? E futuramente o que acontece? Ele volta a tocar na linha de suporte e perde, porque o preço ele sempre projeta das médias e retornam para as médias. Como aqui, nessa linha de tendência, ele testou a média de 200, superou 50 e a 20 a 50, para onde o preço está indo, ou melhor, retornando, testar a 20 e a 50. Qual seria a lógica aqui de operação? Como ele superou esse teste da 200, está acima das 3, seria testar a 20, ela não segurou, testar 50, ela está segurando e fazer a reversão desse ponto. Eu posso mostrar exemplos aqui, onde o Bitcoin ele sobe, testa a 50 e a 20, projeta, volta, testa a 20 até que ele perde, retomou a tendência de alta e aqui veio testar 200, tá? Então, vamos lá, está testando a 20, força vendedora atuando, é preciso que a força vendedora entre aqui para reverter a tendência e dar continuidade à alta do Bitcoin, caso contrário o gráfico perde a 50 e busca níveis mais baixos. E o que conta aqui como negativo não é o candle descer e cruzar a 20, a 50 e quem sabe a 200, como aconteceu aqui. É o cruzamento de médias entre si. Eu falei no passado que essa correção, se a 20 cruzasse a 200, complicava a situação. Mesmo assim, ela poderia descer, se aproximar e voltar. Olha como ela fez. Voltou, tá? Por quê? Porque aqui nesse ponto, os compradores defenderam essa zona de preço. Eles defenderam, teve uma briga aqui, com os vendedores e compradores, defenderam, levaram o preço até 70k. Eu irei avançar aqui para o tempo gráfico semanal. Primeiro, deixa eu colocar aqui para vocês a nuvem de Ichimoku. Observem que ele estava nessa correção abaixo da nuvem, superou e está trabalhando acima da nuvem de Ichimoku. Isso aqui é positivo, porém nós temos aqui, toda vez que a nuvem ela tem um enfraquecimento, o gráfico passa. Na maioria das vezes, observem que ela funila, o gráfico rompe, enfraquece. Quando ela está, vamos colocar assim, larga, é porque existe um suporte sólido, forte. Olha só, afunilou aqui, perdeu para baixo. Aqui desceu, tá? O gráfico subindo, ela forma essa nuvem forte. Rompeu, está acima. Aqui já temos, deixa eu só tirar isso aqui. Aqui nós já temos um afunilamento, ou seja, negativo, ela está corrigindo. De qualquer forma, nós temos como suporte aqui, a 50, a nuvem de Ichimoku mostra que ele está positivo e está acima da média de 200. Claro, se continuarem shortando, ele poderia entrar aqui, penetrar essa nuvem e testar a 200. De qualquer forma, é uma estrutura positiva. Fez 1, 2, 3, 4, 5, está fazendo ABC em um padrão saudável. Precisamos agora que o segundo ciclo, que é o próximo movimento 1, 2, 3, 4, 5, ele supere esse topo de 70. Caso contrário, ele irá corrigir e testar fundos. Existe a probabilidade de perder? Existe. Então, nós sabemos que o mercado se move em 3 direções. Coloquei a ferramenta errada. Pontos de pivô, pivot points. Já que eu coloquei, eu não gosto de analisar ele assim, porque é o mesmo ponto de suporte e resistência, Price action, aqui, esses pontos de correção aqui, ou de correções, é baseado em Fibonacci, ele está configurado como Fibonacci. Então, tanto faz eu colocar pivot point, como usar a Fibo aqui, ela me mostra os níveis. Observe que pivot point aqui, aqui tem um nível 67.882, tá? Na cor azul aqui nós temos 8, outro 65.440. Aqui nós só temos resistência nessa zona, 69, 70,
zona de 71, tudo resistência. Agora abaixo na correção, nós temos um nível de pivot point aqui, ó, exatamente onde o preço parou, praticamente aqui 62.754 seria um ponto de pivô, ele poderia descer e tocar esse ponto. Nós temos outros pontos de pivô aqui, ó, 55.674, e o ponto mais forte fica aqui. É como eu já mostrei para vocês. Se nós colocarmos também aqui o indicador VPVR, que eu não utilizo muito ele, daria também para ver claramente que os pontos de acumulação do Bitcoin, ele começou aqui, né? Alguns pontos, mas o principal, ele começou aqui, ó, o início da acumulação, claro, quando rompeu, tá, pessoal? O maior nível de acumulação do Bitcoin está aqui, tá? Se vocês colocarem o VPVR, vocês entenderão que aqui é o ponto maior de acumulação do Bitcoin. Depois tivemos mais pontos de acumulação, mas não é na mesma, vamos colocar assim, né, proporção que foi aqui nos 42. Então aqui, ó, está acontecendo uma briga, né, compradores e vendedores. Se vocês observarem, eu já falei sobre isso. O topo no corpo aqui que o Bitcoin deixou foi esse, e o outro foi esse aqui, ó, 70 e 100. Observem que os níveis de topo aqui, ó, estão preservados. Ele não voltou mais para retestar esses níveis de topo, ou seja, nível superior. Então aqui fica claro para nós, né, nítido, que está acontecendo o quê? Ele tenta voltar, mas a força vendedora sempre empurrando para baixo. Observem os níveis desses topos. É isso que eu quero que vocês observem. E agora ele consegue fazer um topo duplo e mais baixo do que topos anteriores. Aqui aconteceu distribuição, tá? Está perdendo força desse nível até esse. Se esse segundo ciclo ele não for um ciclo positivo para levar o Bitcoin para retestar esses níveis, provavelmente se ele fizer aqui embaixo, ó, mais abaixo do que esse, o próximo topo não consegue nem chegar no 71. Esse que é o grande problema. Se nós colocarmos aqui uma linha de tendência, só para vocês terem ideia, eu poderia pegar aqui, ó, o segundo topo aqui. A lógica é essa aqui, ó, mas já foi rompido aqui em cima, aqui, ó. Seria esse, tá? Ele foi rompido. Aí eu vou pegar dessa forma aqui, só para vocês terem... Não, vamos fazer um leque aqui de alta, de baixa. Bom, seria esse o primeiro. Esse aqui tem mais um, né? Seria esse aqui, ó. Olha o segundo topo, onde está nesse nível aqui, ó, quando eu falo de leque para vocês. Perdão. Esse aqui, ó, ele está aqui, seria aqui. Vocês conseguem ver muito bem onde está o segundo topo. Seria aqui, ele rompeu. E observem esse aqui. O que eu iria fazer, tá? Eu iria fazer o seguinte, eu iria pegar todos os topos aqui, ó, de uma só vez, mas confunde alunos. Observem que nós temos um leque baixista. Ele vai sempre com um nível mais baixo. Então, esse agora é mais baixo. Nós não conseguimos cruzarmos esse topo com esse aqui. Então, o que é que eu faço? Observem, topo duplo, ele conseguiu subir, mas não foi o desejado. Então, fica claro aqui, ó, que o preço está em padrão descendente. Se esse topo não superar para recuperar esses níveis, o próximo dele seria abaixo dessa resistência, fazendo com que o preço se aproxime da média de 200, que não é um bom sinal. Então, para simplificar isso aqui, seria fácil enxergar dessa forma. Observem só, eu pego esses topos, tá? Posso pegar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto se aproximou porque ele foi mais baixo. Aí eu pego fundos, eu pego esse fundo aqui e faço isso. Poderia ser aqui? Poderia não, pode ser aqui. Por quê? Aqui, ó, primeiro, poderia ser aqui, segundo, tá? Isso aqui foi o nível de suporte. Se eu quiser, eu posso fazer até isso aqui, ó, tá? Pronto, eu tenho o quê? Um canal. E esse canal é o quê? É uma bandeira do padrão de mastro que o Bitcoin fez aqui, ó. Do nível de 24.669, ele fez um mastro. Então, nós temos aqui o padrão bandeira. Esse mastro é positivo, já expliquei sobre isso em vídeos passados. E agora ele está numa bandeira. A bandeira, nós sabemos que o gráfico ele se move em 3 direções. Ele se move de forma... Deixa eu pegar a ferramenta correta. Ele se move de forma lateral,
tá? Que seria esse movimento que ele está fazendo, ele vai no topo, testa fundo, vai no topo, testa fundo, vai no topo, pela lógica seria testar fundo. O investidor compra no fundo, calibra stop no topo e continua trabalhando da mesma forma, ó, comprando no fundo e vendendo no topo, correto? Quem shorta poderia shortar no fundo e abandonar a operação, shortar no topo e abandonar a operação no fundo, shortar no topo, mas quem conhece de mercado futuro opera os dois movimentos, compra no fundo, vende no topo, vai cair, faz uma abertura aqui de short e já vira a mão aqui fazendo compra e venda e trabalhando esse padrão lateral. Então nós temos uma bandeira onde ela está trabalhando de forma lateral. Agora observe que não é um lateral na horizontal, como nós falamos, em linha reta. É uma lateral, ele se movendo em diagonal, ou seja, descendo, fazendo topos mais baixos. Ele precisa superar isso, porque fez o primeiro teste de topo, fez o segundo aqui na sombra, fez o terceiro, o quarto e o quinto não conseguiu romper. E aí vai para uma correção de A, B e C. Por isso que eu falo que ele precisa fazer movimento segundo ciclo 1, 2, 3, 4, 5 próximo do topo da bandeira. Caso contrário, ele vem retestar fundo. O fundo aqui já testou 3 vezes e as vezes que testou perdeu, tá, pessoal? Porque esse fundo, vou colocar aqui em uma outra cor, ele era aqui, ó. Então está acontecendo aqui mais rompimentos para baixo do que para cima. Rompeu aqui, ó, no passado uma, rompeu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele testa e rompe. E aqui rompeu não só com sombras, aqui rompeu mesmo, o gráfico perdeu a média de 200. Então o que é que acontece? A força vendedora tem um interesse de shortar esse mercado, porque eu já expliquei para vocês, quem comprou em 15.400, vamos lá no semanal, eu falei que ele está se movendo de lado e ele poderia mover para cima rompendo, superando topos ou simplesmente perder e buscar fundos. Então, para o lado, para cima e para baixo são as 3 direções, ele está movendo para o lado, porém já está fazendo um movimento de topos mais baixos, tá? Fundos mais baixos, topos mais baixos é padrão descendente, porque, claro, ele está numa bandeira. Esse é o padrão de uma bandeira. Agora, precisa atentar para que lado ele irá fazer a fuga dessa bandeira. Então, tem que estar atento. Vamos aqui ao semanal, porque traz uma informação aqui, que como eu tenho aqui, ó, olha como fica claro aqui, ó, mastro, bandeira, tá? Isso aqui é uma bandeira, olha aqui como ele está trabalhando. Como testou o topo não rompeu, é preciso aguardar o segundo ciclo para entender se ele perde essa bandeira. Na realidade, no passado, essa bandeira ela já foi perdida, tá? Vamos lá. Essa bandeira ela já perdeu faz tempo. Observem aqui, ó. Nós temos topo aqui e nós temos fundos, tá? Ela já foi perdida aqui, já foi perdida, ó. Tá vendo onde ela veio? Na realidade, essa bandeira é assim, ó. Ela é em diagonal e o fundo mais próximo dela era aqui. Observa como ele já desceu sombra. Ó, era aqui. Ele veio, perdeu, subiu, voltou, perdeu. Não consegue romper. Quando chega no fundo, rompe. Tá? Rompe e vem buscar sombras, ó. Abaixo, aqui em cima. Praticamente, ó. Topos mais baixos na sombra. Conseguem ver? Topos mais baixos e fundos mais baixos. Está. Isso aqui é típico de um padrão de bandeira. Mas a lógica da bandeira seria esse, ó. Resistência, suporte, resistência, suporte. Resistência, mais cedo ou mais tarde rompe. Mas não, o que está acontecendo? Resistência, quando chega aqui, perde, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a força vendedora está conseguindo empurrar o Bitcoin para baixo. A pressão vendedora, quando nada, nesses momentos aqui, ó, atuaram colocando mais pressão vendedora do que pressão compradora. Então isso nós temos que observarmos. Garantias que o Bitcoin vai a 100 é desde 2017, ainda não foi. Então tem que ter cuidado com a análise técnica. A força compradora está atuando aqui nessa bandeira com mais potência, está fazendo perder suportes. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, deixa só consertar, né? Como dizem aí esse gráfico. Uma criança que tem aqui que poucas pessoas atentam. Olha,
é isso aqui, ó. Tá? Mais uma indecisão de mercado, mais uma briga pesada, puxa, solta, enrola. Mais uma aqui também, ó. Força vendedora e compradora, chegou aqui em 73.800, teve aquela briga. Esse candle aqui, tá, pessoal? É um candle de indecisão perfeito aqui, ó, tá? Ele fica dessa forma e o que acontece? Ele acaba aqui revertendo, corrigindo, porque teve uma briga aqui e a força vendedora atuou melhor, jogou o preço para baixo. Aqui é a mesma forma. Mas vamos para uma leitura aqui de ondas, que esse aqui é que me chama a atenção. Eu fiz uma leitura no macro, né? Isso aqui eu fiz uma leitura aqui, linha de tendência de baixa, movimento 1, 2, 3, 4, 5. E fiz uma leitura aqui no diário. Então, se isso aqui, no passado, eu fiz uma leitura como onda, linha de tendência de baixa, seria isso aqui, movimento 1, 2, movimento 3, tá? Eu fiquei na dúvida dessa sombra, desse corpo, coloquei aqui como 4, coloquei aqui como 5, coloquei aqui como A, tá? A, e poderia ser uma B, tá? E poderia ser uma C. De qualquer forma, dá certo porque nós temos aqui, ó, linha de tendência de baixa. Eu sei que está na cor verde, mas isso aqui é a bandeira, tá? Observe onde a bandeira quebrou, que foi aqui. Ele testou topo, rompeu, não teve consistência da força compradora e está corrigindo porque trata-se de uma correção saudável. Nós precisamos agora aguardarmos o ponto disso aqui voltar, tá? Então eu fiz essa leitura 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Observem que aqui, quando nada, o topo da B ficou abaixo da possível onda 5, né? Ficou 3, 4, 5, seria aqui, ó. E a B ficou abaixo. Aqui fica bem melhor do que lá no diário. No diário, voltando para recapitular, para não ficar tão longo o vídeo, eu analisei da seguinte forma com os nossos alunos lá no nosso grupo. Padrão macro, tá? Quem consegue ver o padrão macro aqui? Linha de tendência de baixa aqui. Linha de tendência de baixa, foi aqui o rompimento e o gráfico fez esse padrão positivo. Movimento 1, pullback de 2, movimento 3, pullback de 4, movimento 5, pullback de A, B e precisa fazer uma C, tá? Eu acredito que poderia ser isso aí no macro. 5, A, né? B e uma C, correto? Mas eu falei para vocês que o Bitcoin poderia ter feito uma A aqui, uma B aqui, tá? Aconteceu ele invalidou esse movimento, né? Aconteceu que ele invalidou nesse ponto. Ele poderia ter feito uma A aqui, uma B e uma C. Aqui, ó. A, B e C, tá? Isso aqui já seria movimento 1, 2, ele invalidou. Então seria bem mais alto esse movimento, era para ter rompido aqui no topo. Então como ele fez A, B e C, aqui já se trata de uma, ou no passado, né? De uma onda 1, 2 e 3, só que ele invalidou, ele fez o movimento 1, na hora do 2 o que aconteceu? Perdeu o fundo aqui, ó, de suporte e veio a 53. E como que faz a 3, tá? Poderia ser uma 3 aqui, uma 4 aqui, uma 5 aqui, talvez, tá? E A, B e C de qualquer forma. Então, de qualquer forma, está levando para correção, tá? Mas isso aqui invalidou. Se essa 1 aqui, ó, essa 2 encontra suporte e sobe, eu acredito que essa projeção que ele fez teria superado esses topos aqui. Mas só que aqui eu acredito que invalidou. Ele, quando invalidou, eu mostrei para vocês, falei, agora ele precisa se recuperar porque ele invalidou exatamente na média de 200 e veio abaixo da 200. Recuperou bem, só que prejudicou o ativo. Porque o topo está aqui e olha onde ele veio fazer o próximo topo. Imagine se esse movimento de alta, ele consegue ser feito aqui, tá? Então vou fazer aqui uma comparação grosseira, né? Porque não se pode analisar dessa forma. Então vamos lá, né? Aqui que foi o ciclo, quanto que ele fez aqui? Dessa sombra até esse ponto, tá? Que seria
o topo 28,88 aqui. Então vamos lá que aqui ele tivesse conseguido fazer o movimento desse ponto. Olha onde o preço teria chegado, tá? Quanto que daria isso aqui, ó? 70. Pronto. 78.521. Seria isso? Eu acredito que se pega daqui, ó, a proporção seria maior, tá? Ele teria no mínimo rompido isso aqui, ó, que seria essa resistência. E ao invés de fazer essa sombra em 53, esse padrão de 28 teria acontecido aqui, ó, movimento 1, 2, pullback e simplesmente pegar para subir. Daria para subir, superar o 73 tranquilo. Então é sobre isso que eu estou falando nesse segundo ciclo. Como ele fez um topo mais baixo aqui, ó, topo duplo é sinal de reversão de tendência, tá? Topo duplo é sinal de reversão de tendência. Como ele fez esse topo, o que nós precisamos acompanharmos aqui, termos cuidado, é com o segundo ciclo. Porque tem que acontecer, se é 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, quando concluir a C, nós precisamos estarmos atentos ao próximo ciclo. Porque, como ele recuperou aqui, esse próximo ciclo poderia ser um ciclo de força nessa proporção, aí ele conseguiria romper esses topos. Agora, nós precisamos acompanharmos a risca para termos noção de onde seria a nossa próxima compra, porque ele poderia simplesmente invalidar e perder esses níveis aqui. Diga-se de passagem, é um padrão positivo, mas o que acontece aqui? Observem que se nós pegarmos aqui proporção de volume, olha só onde estão as sombras aqui, a última, né? E observem a máxima. Olha a largura desse negócio, né? Aí só que aqui vai estreitando. Sabe por que que isso aqui diminuiu? Aconteceu, invalidou, foi ruim para o ativo e ele simplesmente distribuiu. A força vendedora conseguiu distribuir. Então esse nível aqui, ó, ele fica vago. Se essa 1, 2, 3 que irá se formar aqui, nesse ponto, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Não conseguir superar, ele já perdeu todo esse nível aqui, ó. Isso aqui agora passa a ser, ó, a zona de resistência dele e futuramente, se isso continuar, vai baixando, baixando até que ele entre em um padrão baixista. Essa 1, 2, 3, 4, 5, o legal aqui, o bacana para quem só espera que Bitcoin suba, seria acontecer aqui, ó. Entenderam? E não abaixo do topo que ele deixou nesse ponto, porque senão, já expliquei isso aqui, ó, nível, não voltou, né, fez uma sombra aqui, perdeu, e aí ele estaria trabalhando agora nesse nível. E o que é que tem a ver isso, Cláudio? Que nós teríamos agora uma mínima, ó, presta atenção que foi o que ele sinalizou para nós. Nós teríamos uma mínima 53 e a máxima seria essa aqui, ó, 68.171. Pode pegar a sombra? Pode, mas foi um rompimento falso, voltou. Então, no corpo aqui seria máxima 68.171, mínima 53, ou seja, está perdendo campo. Entende? Tem que ficar muito atento aqui, ó, a esse desenrolar aqui, que poderia simplesmente acontecer o que aconteceu aqui. Cruzou para cima, vai bem, perdeu, veio para baixo. Aqui, se ele cruzar para baixo, ó, que a 20 está próximo da 50, ele poderia jogar esse movimento de 1, 2, 3, preste atenção aqui, invalidando seria diferente. Está aqui, movimento 1, movimento 2, movimento 3, 4 e 5, tá? Perdendo assim ou superando esse fundo. E por que poderia acontecer, Cláudio? Porque ele já sinalizou que o alvo dele agora, o suporte dele é 53.913, tá? Ou deixa 53.491. Então ele poderia fazer 1, 2, 3, 4, 5 negativo e retestar esse fundo e esquecer por enquanto esse topo. Então aqui é um momento crítico. Isso aqui é padrão de alta, mas ele precisa, nós dependemos aqui para fazermos entradas em Bitcoin e altcoins do segundo ciclo. Ele corrige A, B e C, nós aguardamos o segundo, ele irá fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aí você fala, mas no diário vai demorar muito. Aí eu faço o seguinte, eu venho aqui no 4 horas, tá? Eu sei que lá precisa acontecer. Olha a coisa acontecendo aqui, 4 horas. Eu me antecipei quanto tempo aqui do diário para o 4 horas. Dividi um candle diário em várias partes. Então aqui eu tive um cruzamento para cima
que foi esse ponto aqui, ó, 53K, tá? Foi isso aqui, a máxima foi essa aqui, e eu preciso fazer a leitura. Identificar onde é a minha linha de tendência de baixa, que vai dar no mesmo, né? Ou aqui, poderia ser aqui, não sei, vamos lá. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, não dá. É a primeira vez que eu estou tentando fazer isso aqui, tá, pessoal? A, B e C. Poderia ser isso? E daqui começar um novo ciclo, mas eu acredito que ficou muito alto aqui. Então, quem poderia vir para cá é a 4, aqui poderia ser a 5 e aqui poderia ser a 3. Nós estamos tratando de movimento macro, correto? Então, encaixaria bem A, B e C, e no 4 horas ele já está tentando fazer uma reversão de tendência, que seria aqui. Uma onda 1 romper, tá? Movimento 1, 2, 3, 4 e 5, para ficar dentro desse padrão aqui, ó. Seria essa linha de tendência de alta. Olha, ele chegou até a perder aqui, ó. Observem que eu estou analisando esse ponto, fundo, segundo fundo, ele fez um teste e aqui, se nós ampliarmos aqui, nós temos topos, tá? Eu pego esse topo aqui na sombra e levo aqui, ó. Eu teria topos. Poderia ser aqui embaixo? Poderia, porque pegou daqui, né? Mas ele faz, ó, o zigue-zague e poderia entrar no padrão de reversão para testar níveis de 70 aqui. Mas eu preciso aguardar. Se essa 20 e a 50 perde a 200, porque se perder, o próximo teste é no nível aqui embaixo. Então, a análise técnica é muito simples. Como eu falei, assim como ele pode daqui encontrar um ponto de suporte, como encontrou aqui, ó, na 200, tá? Observe que ele tocou na 200, voltou, tocou aqui, perdeu, poderia voltar. Ele poderia a 20 a 50 empurrar ele para baixo e ele simplesmente perder esse nível de suporte. E ao invés de fazer 1, 2, 3, 4, 5 para cima, ele simplesmente fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 para baixo para retestar o nível de 53. Então tem que ter muito cuidado. Para quem quer se antecipar aqui nas entradas, migra para o 4 horas, fica com menos ruído do que 15 minutos, 1 hora e fica de olho nesse movimento. Se perder aqui, ó, essas duas médias cruzarem a 200 para baixo, nada feito, ele está voltando para retestar 53. Nós trabalhamos com probabilidades, nós não damos garantias daquilo que a gente não pode cumprir. Então eu acredito que até hoje não tem ser humano que consegue prever o futuro. A análise técnica, ela dá uma aproximação e ela mostra para nós a maior probabilidade. Então aqui nós estamos com estrutura de alta, não perdeu ainda. Se no 4 horas já está próximo, no 1 hora provavelmente já perdeu. Então, no 1 hora perdeu aqui, ó. No 1 hora perdeu, já é um padrão baixista. Observe como ele volta para retestar os níveis que o Bitcoin deixou no passado, perdendo esse suporte, fazendo o cruzamento lá no 4 horas, ó. Ele irá perder aqui primeiro esse suporte, tá? Observe um suporte aqui, perdendo, ele começa a cruzar lá no 4 horas. Mas aqui observe que são níveis de reversão de tendência. Segundo toque, terceiro, ele poderia tentar uma reversão desse ponto. Só que aqui não aconteceu o cruzamento de médias com médias. Aqui aconteceu só da 20 e aqui já aconteceu da 20 e da 50. Aqui é negativo, está pior do que esse, Então aqui já entrou em um padrão baixista, tá? Aqui a 50 aproximou e voltou. Aqui ela testou e perdeu. Aqui já é padrão baixista numa hora. Poderia se estender para o 4 horas? Sim. Por quê, Cláudio? Gente, se eu for explicar para vocês aprenderem, antenarem para análise técnica, eu passo o dia aqui, ó. Perdeu, projeta para baixo, retrai nas médias, projeta para baixo, retrai na média. Poderia simplesmente projetar para baixo mais uma vez. Por que isso está acontecendo? Porque o padrão no passado era positivo, ele projetava para cima, retraía na média, projetava para cima, retraía na média, projetava para cima, retraía na média, para cima, retraiu e perdeu. Quando ele perde, o gráfico agora está de ponta cabeça, ou seja, de cabeça para baixo, tá? E esse padrão é negativo, porque ao invés de projetar para cima e retrair na média, agora ele projeta para baixo e retrai na média, sempre de cabeça para baixo, virou aqui de ponta cabeça. Isso poderia se estender ao 4, ao 6, ao 8, ao 12 e por aí vai. Mas espero que aconteça a reversão, mas aqui é negativo, 4 horas, tá? Então, vamos aguardar o que está por vir. Não dá para comprar altcoins.
nesse padrão. Ah, não dá, então prova. Abre um altcoin aleatório. Qual que nós poderíamos abrir aqui? Essa nem se fala que já perdeu 10. Vamos abrir a ACM, essa aqui, ó, está ADA, né? O pessoal gosta muito da ADA Cardano. Será que abre? Meu computador pesado. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa lá do Bitcoin. Olha a nossa análise, ó. Fiz a análise da ADA Cardano no seu tempo gráfico. Deixa eu puxar aqui para ver se eu consigo encontrar essa análise. Pessoal, não me importo com análise longa, com essa ideia de 20 minutos para agradar o YouTube, porque a minha intenção é ensinar. Observem que eu fiz os níveis de rompimento da ADA aqui, ó, 0.4122. Deve ser um tempo maior, porque não estou conseguindo visualizar. Colocar aqui no semanal que eu descubro qual que seria o tempo gráfico dela. Um dia, tá? Um dia eu fiz uma análise da ADA Cardano aqui, ó, certo? Onde ela poderia romper foi no dia 12/7. Poderia romper esse nível aqui e dar a condição de entrada. E o que aconteceu? Ela rompeu realmente aqui, ó. E deu quanto aqui? Deu pouco, né? 9,32 e já perdeu. Por quê? Devido a esse padrão que nós estamos analisando. No 4 horas, aqui já pode apagar que invalidou. A ADA Cardano também já perdeu. Aí as pessoas falam, ah, tem uma moeda aí que o projeto é top, mas o Bitcoin está negativo. Eu acredito que a maioria das altcoins também irão entrar nesse padrão negativo. No 4 horas, a ADA Cardano está respondendo bem ao Bitcoin, já cruzou para baixo, nada feito de comprar da Cardano. É preciso aguardar, corrigir, para depois que o Bitcoin formar uma estrutura de reversão, nós analisamos a altcoin, a memecoin, sei lá, o que vocês quiserem, e entramos utilizando da reversão do Bitcoin. Beleza? No mais, eu quero agradecer a atenção de todos. Peço que você deixe o seu comentário, deixe o seu like, venha fazer parte do nosso grupo no Telegram, nosso grupo free, tá? E querendo falar comigo, tem como falar comigo aí no privado, como as pessoas procuram. Nós temos aí o link do nosso curso, está na descrição. Querendo também pode tratar do curso comigo, que nós acertamos, fazemos aí o melhor para que o aluno aprenda. Tá bom, pessoal? Se quiserem compartilhar esse vídeo na sua rede social, sem comprometer pessoas, como seria jogar anzol no aquário dos outros, compartilhem. É uma ajuda que dá, ajuda pessoas que estão iniciando, amigos que estão com dúvida, muitos já perderam, querem pegar uma visão, né, neutra do mercado, uma análise neutra, sem vestir camisa, compartilha com eles, tá bom? No mais, vamos aguardar a próxima análise e seguimos operando.